Da última vez que a gente se encontrou, Calão, eu acho que foi em Paris, na casa da... Eu também não me lembro, mas eu me lembro da conversa. Sim. Eu lembro do filme, pode? Então, da última vez que a gente se encontrou, fica um pouco pedante falar, né? A última vez que a gente se encontrou, aquela pedante, toque, sabe demais, né? Mas o importante foi a conversa foi muito melhor. Você me contou aquela história fantástica, aquele filme do canibal, aquele que a própria equipe é devorada pelos índios. O canibal local, exatamente. Que virou um culto mundial, né, na verdade. Na época ele foi muito atacado, um filme que depois acabou, até a Cinemateca Francesa fez uma retrospectiva do diretor, do diretor do Canibal Holocausto, né? Hoje é meu objeto de culto esse filme. E curioso que foi com esse filme que eu abri uma sessão que eu faço mensalmente no Cine Sesc em São Paulo, uma sessão do Comodoro, onde eu passo filmes extremos, filmes que não tem, que o público no Brasil não tem acesso, na verdade. Então, esse é um filme extremo, mas é um extremo também da linguagem, né? Porque é uma devoração, né? Como é que é? Não, na verdade eu acho que o que chama mais atenção no Canibal Holocausto é que o mundo falou muito da época da tal de Bruxa de Blair, né? A Bruxa de Blair é totalmente copiado desse filme. Não é? Porque metade do filme é copião. Não é? Eu acho que ele é formalmente um filme extremamente audacioso. E é audacioso mesmo como forma de abordar questões a questão do próprio canibalismo, a questão de como o branco é muito mais selvagem do que os próprios silvícolas. Na verdade, que o branco é tão o quanto o filme tem uma citação, na verdade é o ataque de My Lai descarado dentro do filme. Quer dizer, é um filme extremamente político ao mesmo tempo, né? E muito audacioso também formalmente. Porque metade do filme é um copião, na verdade, o antropólogo que é contratado por uma rede de televisão americana, ligada à BBC, também tem uma ligação com a BBC, para poder descobrir o que aconteceu com esta equipe que foi lá filmar a última tribo canibal. E esse antropólogo vai para o Amazonas, lá para as divisas, lá com o Peru, vai para o Amazonas e acaba, na verdade, encontrando só os copiões. Não é? E metade do filme é realmente a descoberta do que houve realmente. Dentro onde tem, inclusive, uma metáfora do ataque de My Lai. Isso aí, para a época, é um filme muito audacioso. Eu fui atrás do DVD, comprei, né? Depois você falou, porque realmente é uma obra-prima. Uma obra-prima. É um objeto absurdo de culto, né? A Europa foi lançado com bastante extras, né? Até eu cheguei a comprar anos depois também para Paris uma cópia cheia, lotada de extras, de entrevistas do diretor, que tinha sido assistente do Rossellini. Foi ser você. Uma origem bem mas eu achei uma coisa, eu fiquei pensando, porque eu vi o filme através da tua narrativa. Foi engraçado. Tem essas coisas muito comuns, né? Um amigo te fala, aí você tem aquele olho, né? E eu ficava pensando, poxa, como é que é tem uma espécie de saturação da metalinguagem, né? Essa coisa do copião que você falou, né? Que é a metalinguagem rasgada, assim, né? Aquela coisa, o cara que a equipe foi devorada pelo próprio objeto de pesquisa, né? Que acaba com o documentário de vez, né? Não existe mais documentário como ciências sociais e acabou, né? Como é que isso, porque acho que tem uma ressonância no teu trabalho esse próximo, sobretudo aqueles filmes mais antigos, depois do Lilian M, por exemplo. Na verdade, eu tenho a impressão que, eu acho que eu continuo fazendo, de uma certa forma, um trabalho pessoal de prospecção, inclusive hoje com esse acesso que você tem via internet, na verdade, que você tem acesso com os emus da vida, os torrents da vida. A gente hoje tem uma condição de ter um acesso muito grande a filmes raros, a filmes que você normalmente não tinha nem condições de assistir na época, né, nos anos 60, 50. E gradativamente eu tenho percebido com nitidez como o cinema italiano é imenso, era fabuloso, era também o segundo melhor cinema do mundo. Em alguns anos chegou a ser até o primeiro, na verdade, né? E especialmente nos anos 60 e começo dos anos 70. E como cinema, na verdade, o que dá para perceber com essa prospecção, eu acho que isso venha, no fundo vai afetar o meu desejo do cinema também. Hoje ele é completamente diferente do que ele era
eu faço cinema há 40 anos, há 20 anos atrás, de como o cinema, não só o cinema, mas de como a sociedade, né, ocidental, na verdade, careteou de 20 anos para cá, na verdade. É impressionante, né? Não só careteou, como ela ficou extremamente muito mais conservadora. E os filmes ficaram conservadores. Né? O cinema italiano hoje em dia, por exemplo, você viu, o Tarantino outro dia arrumou uma quizumba lá, porque meteu o pau com toda a razão, né? Sim, houve mas não é um problema, eu acho que não é um problema exclusivo, né, do cinema da Itália, da França, né, é um problema mundial, na verdade. Né? E é isso que eu tenho notado aí, uma das coisas que mais me incomoda, no fundo, em certo sentido, quer dizer, isso é fruto um pouco também, no fim, quer dizer, do que se chama hoje o fim das utopias. Para mim, eu sou utopista de carteirinha, desde, né, eu me apaixonei pelos anarco-libertários desde muito adolescente. Né? Depois de uma fase maoísta brava, com a Revolução Cultural, na verdade, eu virei o filho pródigo, na verdade, que rejeita o pai, né? E aí eu me aproximei ainda mais, já tinha uma proximidade muito grande, e uma das coisas que mais me chama a atenção, e continua aos 62 anos, sendo talvez até mais radical do que eu era aos 20 anos. Né? Já foi muito curioso de falar, porque tem muito a ver com o Festival do Brasil desse ano, que é uma grande homenagem que se faz ao Paulo Emílio. Eu fui aluno do Paulo Emílio. Pouca gente sabe que a minha ligação com o Paulo Emílio tinha muito menos a ver com o cinema. Eu fui um dos 2 ou 3 alunos do Paulo Emílio que dizia assim, eu tenho 3 alunos anarquistas. E ele tinha um encanto com isso. E, na verdade, ele me cedeu uma biblioteca. Ele ia dentro de um autor do livro sobre Miguel de Almeida, sobre o Jean Vigo, ele tinha talvez a melhor bibliografia sobre a gênese do pensamento anarco-libertário. E eu tive acesso a isso. Hoje dar um depoimento até no seminário sobre o Paulo Emílio a respeito disso. Ele foi libertário a vida toda, né, Mauro? A vida toda não. Na verdade, até um determinado momento. Como ele diz até numa entrevista bastante polêmica, a última entrevista que ele deu, e eu participei dessa entrevista, foi um dos entrevistados, ele dizia assim, em certo momento eu era comunista, né? Depois, cada vez fui me aproximando mais dos anarco-libertários. Né? Eu acho que para mim, eu sempre fui um anarco-libertário desde adolescente e tive muita influência do Paulo Emílio nessa. O que devo observar com clareza nessa questão é como nos últimos 20 anos, né, a sociedade ocidental como um todo, na verdade, ela gradativamente vem admitindo, né, que o poder, que o governo, quem detém o poder lá dentro, possa influir no teu livre-arbítrio. Não é? Isso começa aqui. Entendeu? E não é o Estado, não é o governo que tem que dizer que esta merda faz mal e que ela me mata. Entendeu? Se eu quiser me entupir de tabaco, etc. e tal. Não, aqui um exemplo típico, entende? Que vem acontecendo de 20 anos para cá, você admite, o Estado te diz, você não pode jogar, você não pode fumar. Porque fumar, você tem que... aumenta o custo do hospital, né? Enfim, os hospitais, então isso bate no orçamento, então daí proíbe o cara de fumar. Não, mas eu sempre desculpa a questão da saúde, é desculpa para muita coisa. Não é desculpa para muita coisa. Mas eu acho que tem, até que pessoalmente a notícia mais auspiciosa, que eu ouvi, a mais entusiasmante, é que